Finalmente, certa trevozinha com sua maquiagem pesadíssima e seu sobretudo de sarja preta, que juntou moedas e matou a aula numa manhã fria para comprar isso aqui. Finalmente, ela tá pronta para essa conversa. Stormblast é o segundo disco do Dimmu Borgir, lançado em 25 de janeiro de 1996, relançado em 2001 e regravado em 11 de novembro de 2005 no estúdio The Abyss. Foi nesse disco que Theodore passou a bateria, trocando de lugar com Shagraf, que não apenas assumiria a guitarra, mas os vocais principais, que em For Altid eram função de Silenoz. E o último a contar com o baixista Brynjar Tristan, também o último com letras de Aldran, do Dead Heimsgard, que voltaria a contribuir com uma letra no Death Cult Armageddon. É também o último inteiramente cantado em língua norueguesa, mas o primeiro a colocar em evidência um fator ainda sutil no seu antecessor e que veio a diferenciar o Dimmu Borgir em relação às demais bandas contemporâneas e até incomodar ouvintes mais raiz: o uso de teclados naquilo que viria a ser conhecido como black metal sinfônico. Se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica, e esse vídeo vai ser provavelmente o mais diferentão aqui do canal, porque normalmente eu trato não apenas de rock e heavy metal em todas as suas vertentes, mas a sua conexão com os livros, e dessa vez as letras vão ficar um pouco de fora e eu vou focar na comparação instrumental entre as duas versões desse disco. Mas, para não dizer que eu não falei delas, de modo geral elas versam sobre batalhas, cultos, rituais dos povos daquelas terras do norte, antes da cristianização, os temas que normalmente tornam uma dupla tão perfeita, pelo menos para mim, o black e o folk metal, que é outro dos meus gêneros favoritos, e chega de papo, que vença melhor. Alt Lysers Vunet Hen, todas as luzes se desvaneceram, tem toda uma aura de mistério, não apenas lírica, até porque eu só vim a conhecer o significado da letra tempos depois, mas principalmente pela sua introdução, pelas teclas que não aparecem na versão de 2005, e já me desagradou na hora, mas até eu descobri por que ela teve de ser suprimida. Acontece que o então tecladista Stian Arstad pegou o emprestado de uma outra música, aquele começo que a gente acha sensacional, vulgo de uma banda chamada Magnum, o nome da música é Sacred Hour, eu vou deixar para vocês ouvirem. Então, superado esse desconforto inicial, eu devo admitir que a versão mais atual tá muito boa. Ah, e quem gravou a bateria para esse disco foi o Hellhammer. Broderskapets Ring, leia-se o Círculo da Irmandade, trata ali de uma espécie de ritual, de aceitação, falar sobre deixar para trás as fraquezas e unir-se à noção de verdadeiro poder. Ela também transmite essa coisa da sobriedade, toda num compasso ternário muito legal, teclas, muitas teclas. E aí eu vou ficar com a antiga mesmo, essa de 2005 eu acho que perdeu muito desse sentimento, e é isso, conta aí o que vocês acham dela. Comenta também se você ficava catando palavras em norueguês no site do fã-clube do Dimmu Borgir, ao invés de prestar atenção na aula de digitação e de pacote Office. Uma dica, se você entende inglês e alemão, mesmo que da forma mais rudimentar, mais básica, você pode entender todas as línguas nórdicas, exceto finlandês. Finlandês é coisa de outro mundo. E é muito legal fazer essas associações. Óbvio que você vai encontrar umas coisas tipo Ondskapets, que não tem associação nenhuma, mas no geral dá para se virar legal. Narjelen Hentestil Helvete. Quando a alma vai para o inferno, é a prova, pelo menos para mim, de que menos é mais. Na verdade, eu senti isso em outros momentos, ouvindo o Stormblast de 2005, porque ela foi incrementada e tudo, como se eles quisessem dizer, veja como a gente pode fazer muito melhor agora, mas simplesmente não precisava. E então eu sigo gostando muito mais da primeira do que dessa nova. Fã de Dimmu Borgir, velho, não tem mesmo um minuto de paz, né?
Por que Sorgenskamer é parte 2 e cadê a parte 1? Pelo mesmo motivo pelo qual foi subtraída a introdução da primeira música. Sim, gente, só que dessa vez de um jogo chamado Agony. Imagina a situação para os demais membros, que coisa. Bom, ela ganhou clipe, essa nova, e por ser uma outra música, vamos deixar aqui de fora do nosso placar, mas para compensar, né, olha que belezinha de evolução lírica, porque a primeira é toda instrumental. Terei eu sorvido muito do cálice da esperança? Terei eu feito pouco caso da vaidade da alegria? Pois minha batalha contra a dor do vazio, esse envenenamento pelo medo da morte, foi tudo o que restou e que é meu. E ela diz ainda, a terra da perdição foi criada pelas minhas próprias mãos. Entre outros versos muito legais. Daden Christne Satelivet til. Quando o cristão perdeu a vida, eu acho que eu não preciso explicar. Eu gostei muito mais da segunda, empatamos agora. E tem uma curiosidade, na primeira estrofe dela fala uma palavra que nos leva a outra banda, Besat, banda polonesa, que no caso significa possuído ou possuída. Nós refletimos acerca desse reino tão belo e preenchido com a neblina de tempos imemoriais, como uma estrela no abismo do vazio, despertando imaginações noturnas, acerca de pensamentos há muito esquecidos. Vocês já repararam no quão sutil é o som daquele sinal, ou melhor, daquele caractere especial em Stormblast? Seria um dos 3 caracteres especiais da língua norueguesa. Ele equivale também ao A repetido, seria um som meio entre A e O. Nós temos aquele O cortado que equivale em alemão ao O com trema, e aquele outro que mistura A e E equivale também ao A com trema em alemão, e eu tô dando toda essa volta sobre fonética norueguesa para dizer que na faixa título eu não consegui decidir entre uma e outra. Vamos de mais curiosidade. Vocês que têm aí o CD, se ligaram depois de algum tempo que a 7 e a 8 estão invertidas. Então, onde diz Dødsfjord, na verdade é Anticristo e vice-versa. O que eles fizeram no novo? Colocaram Dødsfjord primeiro, isso meio que dá uma desorientada na gente. Mas tá, é só um detalhezinho. E o que ela diz? Essa é uma das minhas preferidas da vida. Na mais profunda escuridão eu me entronizei. Em meus salões o silêncio fala mais alto, e anjos caídos guardam meus portões. Na beleza do vale da morte, minha alma se perdeu. Enquanto a escuridão e a tristeza governavam, o fogo do ódio foi aceso. Essa primeira estrofe ela repete no final, isso é uma coisa que não tem no original. Não gostei na alteração do andamento da bateria, então a primeira para mim continua sendo absoluta, que termina dizendo: quando os sinos do juízo final soarem, retornaremos para governar. E significa jornada da morte. Anticristo matou minha corujinha. E o refrão. Vocês sabem do que eu tô falando e já presumem que eu ainda gosto muito mais da primeira, né? E ela sofreu algumas alterações líricas ali onde a gente lia Jag er din herre, eu sou teu senhor. Repara nas diferenças entre a pronúncia e a escrita. Agora a gente lê Jag er din fremtid, eu sou o teu futuro, e ela traz aquelas imagens de criaturas mitológicas, provavelmente um lobisomem, e o estado de Berserker, que é muito falado nesse contexto de lutas nórdicas e afins. Vinder fra en ensongrav, Ventos de um túmulo solitário, também evoca essas imagens de batalha, os primeiros versos sobre um cavaleiro que está voltando para casa. Eu não sei porque na minha mente eu associo ao Antonius Bloch, lá do Sétimo Selo. Se você assistiu, gostou, não gostou, comenta aí. Tem um verso que eu adoro nela que diz o seguinte, que os restos da bondade serão lançados numa cova até que a luz se extinga e o mundo seja coberto de neve. E eu preciso admitir que a segunda versão ficou bem melhor que a primeira. Em Guds fortapelse Openbaring av Domedag, ou A Danação de Deus, Revelação do Juízo Final, tem aquela introdução de Dvořák. Eu ia ficar muito braba se eles tirassem. Não tiraram, pelo contrário, colocaram uns efeitos que deixou mais legal ainda.
Sim, eu prefiro segunda, embora tenha suprimido algumas partezinhas de teclado ali quando vai se encaminhando para o fim, mas ficou igualmente sombrio, bem preenchido, então vamos de segunda nesse caso. E para fechar, tem uma muito boa, preciso dizer, inédita, a Vmakslave, que seria algo como escravo da impotência, da incapacidade, que é bem ácida na sua mensagem. E agora eu quero saber de vocês, qual dos dois vocês preferem? Comentem aí se quiserem sugerir temas também. Ao se inscrever no canal, clica no nosso Hells Bells para não perder nenhuma novidade quando eu postar. E lembre-se, a minha opinião é minha, ela não é regra, não é lei, podem discordar aí. Seguimos então conversando nos comentários. Um forte abraço a quem assistiu até aqui, muito agradecida mesmo. E David Zenia empatou. Critério de desempate, capa e logo. Eu gosto do novo. Mas eu acabo de decidir que, pra mim, a faixa título a melhor é a véia. Empatou de novo.